Você já se perguntou o que acontece quando alguém desafia algo sagrado? No mundo atual, onde a liberdade de expressão muitas vezes ultrapassa os limites do respeito, várias figuras públicas decidem tratar temas religiosos como ferramentas de provocação ou polêmica. No entanto, em alguns casos, eventos inesperados parecem trazer um lembrete severo: de Deus não se zomba. Hoje vamos explorar histórias impressionantes de celebridades que desrespeitaram o sagrado e enfrentaram consequências que muitos acreditam não serem meras coincidências. Antes de continuar, quero pedir que você se inscreva no canal. Ao clicar no botão aqui embaixo, você nos ajuda a levar esse tipo de conteúdo reflexivo para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações sempre que publicarmos novos vídeos que ajudam a fortalecer sua fé e compreensão espiritual. Feito isso, então vamos seguir. A Bíblia, em Gálatas 6:7, nos adverte claramente: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa passagem nos lembra que nossas ações, palavras e escolhas têm consequências inevitáveis. Apesar disso, muitas pessoas continuam a ignorar essa verdade, desafiando princípios espirituais fundamentais, como se estivessem imunes a qualquer repercussão. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, analisando os casos de figuras públicas que ousaram zombar de Deus e acabaram enfrentando eventos marcantes. Um exemplo notório é o da cantora Lady Gaga, uma das artistas mais polêmicas do nosso tempo. Conhecida por suas performances extravagantes e por explorar temas controversos, Gaga lançou a música Judas, que gerou um grande alvoroço no meio cristão. A letra da canção faz referências diretas a passagens bíblicas, mas de uma maneira que muitos consideraram ofensiva e blasfema. A artista canta sobre uma mulher que se sente atraída por Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Ao longo da música, há várias menções ao Evangelho, mas distorcidas para criar uma narrativa que exalta o traidor em detrimento do Salvador. A polêmica não ficou apenas na música. Durante suas apresentações ao vivo, Gaga encenou performances teatrais que incluíam símbolos religiosos de forma desrespeitosa. Um dos momentos mais impactantes foi quando ela simulou uma versão da crucificação enquanto cantava Judas. Para alguns, isso foi apenas uma expressão artística ousada. Para outros, um ataque direto à fé cristã. O mais curioso, no entanto, foi o que aconteceu durante essas apresentações. Em pelo menos 3 ocasiões diferentes, Lady Gaga sofreu quedas dramáticas enquanto cantava Judas. Uma das quedas ocorreu de uma altura considerável, resultando em ferimentos que a obrigaram a interromper a turnê temporariamente. Embora muitas pessoas tenham descartado os incidentes como meras coincidências ou falta de preparo técnico, outras viram neles um sinal claro de advertência divina. Esses eventos nos levam a refletir sobre a importância de tratar temas espirituais com respeito, independentemente de crenças pessoais. Afinal, o impacto de ações ou palavras desrespeitosas vai além do indivíduo, atingindo milhões de pessoas que consideram o sagrado como parte central de suas vidas. Outro exemplo emblemático é o da apresentadora Oprah Winfrey. Reconhecida mundialmente por seu carisma e influência, Oprah já declarou em várias ocasiões sua crença em Deus. No entanto, alguns de seus comentários sobre fé geraram polêmica, especialmente entre os cristãos. Em uma das entrevistas mais comentadas, Oprah afirmou que Jesus Cristo não seria o único caminho para a salvação, o que contraria diretamente os ensinamentos bíblicos. Além disso, em um de seus programas de televisão, Oprah participou de um segmento em que interagiu com uma figura animada que representava Deus.
Durante o quadro, essa figura fazia comentários que muitos consideraram desrespeitosos, incluindo uma declaração de que era fã da apresentadora e que não via a hora de contar para Jesus. Embora Oprah e a produção do programa tenham tratado o momento como humorístico, ele foi amplamente criticado por reduzir símbolos sagrados a meros elementos de entretenimento. Essas atitudes levantam questões importantes sobre os limites entre liberdade de expressão e respeito à fé. Até que ponto a arte ou o entretenimento podem ir sem ultrapassar a linha do desrespeito? Para aqueles que creem em Deus, desconsiderar o sagrado não é apenas uma questão de opinião, mas uma violação profunda de valores fundamentais. Outro nome que frequentemente aparece em discussões sobre desrespeito ao cristianismo é Madonna. Desde o início de sua carreira, a artista usou imagens religiosas em seu trabalho de maneira provocativa. Um dos casos mais emblemáticos foi o videoclipe da música Like a Prayer. No vídeo, Madonna aparece dançando em frente a cruzes em chamas, beijando um santo e participando de cenas que muitos consideraram uma deturpação de rituais religiosos. A repercussão foi tão grande que o clipe chegou a ser proibido em alguns países e o Papa João Paulo II pediu aos fiéis que boicotassem a turnê da cantora. Em resposta, Madonna intensificou as provocações em seus shows, incluindo encenações de exorcismos e referências explícitas ao livro de Apocalipse. Para muitos, essa atitude foi vista como um desafio direto à fé cristã. Olhando para esses exemplos, fica evidente que o desrespeito ao sagrado pode trazer consequências inesperadas, seja em forma de críticas públicas, eventos adversos ou mesmo uma reflexão tardia sobre os próprios atos. A Bíblia nos ensina que Deus é paciente e misericordioso, mas também justo. Não se trata apenas de evitar ofensas por medo de punição, mas de reconhecer a santidade e a importância de valores espirituais que transcendem as diferenças humanas. Ainda assim, é importante lembrar que, por mais que alguém tenha cometido erros no passado, sempre há oportunidade para arrependimento e transformação. Um dos maiores exemplos disso é Maria Madalena, mencionada nos evangelhos como uma mulher que teve sua vida completamente transformada após conhecer Jesus. Antes de seu encontro com Cristo, Maria vivia em pecado e opressão espiritual. Porém, ao ser libertada e perdoada, ela se tornou uma seguidora fiel, testemunhando momentos cruciais da vida de Jesus, incluindo sua crucificação e ressurreição. Esse é um lembrete poderoso de que ninguém está além da redenção. Não importa quão longe alguém tenha se desviado, o amor e a graça de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que sinceramente buscam arrependimento. Além de Maria Madalena, a Bíblia nos apresenta vários outros exemplos de transformação espiritual que revelam o poder de Deus. Mas é importante lembrar que esse poder também exige respeito. Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, figuras públicas têm uma influência imensa sobre seus seguidores. Isso faz com que seus atos e palavras ressoem muito além de sua própria vida. Quando alguém comete um ato que desrespeita algo sagrado, as consequências não são apenas espirituais. Muitas vezes também são sociais e emocionais. Retornando ao caso de Madonna, a cantora não parou de provocar controvérsias. Em uma de suas turnês mais comentadas, ela incluiu uma performance em que simulava estar presa a uma cruz, usando uma coroa de espinhos. Essa encenação, claramente inspirada na crucificação de Jesus, gerou revolta entre grupos cristãos ao redor do mundo. Para Madonna, aquilo poderia ser visto como arte ou uma crítica social. No entanto, para milhões de fiéis, foi um ato de extremo desrespeito, uma afronta aos valores que eles consideram sagrados.
O interessante é que, com o passar do tempo, a própria Madonna pareceu reconsiderar sua postura em relação a certos temas. Em entrevistas mais recentes, ela mencionou a importância da espiritualidade em sua vida, embora continue a ser uma figura controversa. Isso nos lembra que todos têm a chance de refletir e mudar, mesmo aqueles que um dia zombaram do que é sagrado. Outro exemplo relevante que podemos explorar é o da cantora Ivete Sangalo. Durante o Carnaval de Salvador, em uma ocasião bastante comentada, Ivete fez comentários considerados desrespeitosos em resposta a uma declaração de Baby do Brasil, outra artista brasileira. Baby, em sua participação no Trio Elétrico, aproveitou o momento para falar sobre a proximidade do arrebatamento e a importância de buscar a Deus. Ivete, em tom de brincadeira, respondeu dizendo que amacetaria o Apocalipse, fazendo referência a uma de suas músicas populares. Embora muitos tenham interpretado isso como uma simples piada, o ocorrido levantou questões importantes sobre o limite entre humor e respeito ao sagrado. Pouco tempo depois, o trio elétrico em que Ivete se apresentava sofreu um acidente grave envolvendo a explosão de um tubo de gás carbônico. 2 pessoas ficaram feridas e o evento gerou especulações sobre uma possível advertência divina. Se foi coincidência ou não, é algo que cada um pode interpretar de acordo com suas crenças. Mas o incidente trouxe à tona debates sobre como tratar temas espirituais com seriedade. Esses casos nos levam a uma reflexão maior. Como devemos nos posicionar diante de situações que desrespeitam nossa fé? A resposta está em seguir o exemplo de Cristo, que nos ensinou a equilibrar firmeza e misericórdia. Devemos defender aquilo em que acreditamos, mas sempre com respeito e amor, buscando construir pontes em vez de criar divisões. Além disso, é fundamental que, como cristãos, estejamos atentos às influências que permitimos entrar em nossas vidas. Muitas vezes, artistas e figuras públicas são tratados como ícones ou modelos a serem seguidos, mas nem sempre os valores que eles promovem estão alinhados com os princípios cristãos. Por isso, é importante avaliar criticamente o que consumimos na mídia e como isso afeta nossa fé e comportamento. Um exemplo que ilustra bem essa questão é o da apresentadora Oprah Winfrey. Apesar de ser amplamente admirada por sua trajetória inspiradora, Oprah já fez declarações que desafiam a visão cristã tradicional. Em um de seus programas, ela afirmou que não acredita que Jesus seja o único caminho para Deus, algo que contraria diretamente os ensinamentos bíblicos. Para muitos, essa declaração foi vista como uma tentativa de relativizar a fé cristã, transformando-a em algo mais alinhado às ideias de espiritualidade contemporânea. Embora Oprah tenha direito à sua opinião, é importante lembrar que, como figura pública, suas palavras têm grande impacto. Milhões de pessoas assistem a seus programas e veem nela uma referência. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade que cada um de nós tem, especialmente aqueles que ocupam posições de destaque. Afinal, nossas palavras e ações têm o poder de influenciar não apenas nossa própria vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Outro caso que vale mencionar é o de Rihanna. A cantora, que cresceu em um lar cristão, já foi vista fazendo gestos e declarações que muitos interpretaram como desrespeitosos à sua fé de origem. Em uma entrevista, Rihanna foi questionada sobre um gesto específico que fazia com as mãos, cobrindo um dos olhos. Sua resposta foi que era uma adoração à misericórdia. Embora essa declaração tenha gerado muitas interpretações, alguns enxergaram nela uma mensagem subliminar que poderia ser entendida como um afastamento dos princípios cristãos. Esses exemplos mostram como o comportamento de figuras públicas pode gerar polêmica e até mesmo causar divisões entre seus seguidores.
No entanto, eles também nos oferecem a oportunidade de refletir sobre nossas próprias atitudes. Será que estamos respeitando aquilo que é sagrado? Ou será que, de alguma forma, estamos nos deixando influenciar por valores que nos afastam de Deus? A Bíblia nos chama a sermos luz no mundo, um testemunho vivo daquilo que acreditamos. Isso significa não apenas evitar atitudes desrespeitosas, mas também nos posicionar de maneira firme e amorosa quando vemos algo que vai contra nossos princípios. Como cristãos, nosso papel é ser um reflexo do amor de Cristo, mesmo diante de situações desafiadoras. E por falar em reflexão, é impossível ignorar o impacto que essas histórias podem ter em nossas vidas. Elas nos lembram que o respeito ao sagrado não é apenas uma questão de evitar consequências negativas, mas de honrar aquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Quando tratamos a fé com respeito e reverência, estamos não apenas fortalecendo nossa relação com Deus, mas também inspirando outros a fazerem o mesmo. Ao encerrarmos esse bloco, quero reforçar que o propósito deste conteúdo não é julgar ou condenar, mas sim trazer à tona reflexões importantes sobre a relação entre fé, mídia e sociedade. Todos nós cometemos erros, mas a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que sinceramente buscam arrependimento e transformação. Que possamos aprender com esses exemplos e crescer em nossa caminhada espiritual, buscando sempre honrar o nome de Deus em tudo o que fazemos. Ao refletirmos sobre as histórias compartilhadas, somos lembrados de que nossa vida é marcada por escolhas e suas consequências. Zombar do que é sagrado não apenas demonstra desrespeito, mas também pode nos afastar daquilo que realmente importa, nossa conexão com Deus. Que essas histórias sirvam como um alerta para que busquemos uma vida de fé e respeito. Antes de terminar, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Vamos espalhar a mensagem de amor e respeito a todos. E lembre-se, Deus sempre está pronto para perdoar e transformar nossas vidas.